Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa em todos os lugares. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, também hoje, sábado de carnaval, lembrando quem puder, fique em casa, cuide da família, se cuide. Lembrando também quem for sair, use máscara e também álcool em gel. E você que não foi vacinado, lá de se abestar e procure ser vacinado. Dá tempo ainda, vamos salvar nossas vidas, nos cuidando, nos preparando. Lembrando que na Europa, no norte da Europa, tem um conflito lá entre a Ucrânia e a Rússia. Na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia e temos aí vários amigos lembrando das invasões estadunidenses nos vários lugares do mundo. Eu acho que não me compete ficar comparando invasões no Iraque, no Afeganistão, sei lá onde mais, que os Estados Unidos invade, e para justificar a agressão russa à Ucrânia. A minha análise, a minha opinião pessoal é que toda guerra é burra, e toda burrice quem paga no final a conta é o povo. Ontem nós ficamos emocionados ao ver as pessoas fugindo e também olhar bem uma casa toda destruída, graças aos bombardeios russos. Eu imagino bem o coração de cada mãe, de cada pai que tem aí seu filho convocado para a guerra. De acordo com a notícia, o soldado de 17 a 60 anos estão todos homens obrigados a lutar pela sua pátria, mãe Rússia, que é mãe Ucrânia. A gente olha com muita tristeza e observa bem como nós, no Brasil, estamos polarizados. Existe um grupo ligado ao PT que, não, mas tem que entender que os Estados Unidos sempre invadiu e etc e tal, e ninguém nunca falou nada. Bom, eu acho que se ninguém falou nada, esse ninguém não faz parte da minha história, porque eu sempre questionei e lamentei as invasões norte-americanas em toda parte do mundo. Também eu acho que ninguém falou nada no sentido do poder do capital. A gente, quando fala no poder do capital, no poder do dinheiro, no poder da grana, no poder da bofunfa, do money tech, um manon, como diz o povo, entra aí. Hoje, os Estados Unidos fala que vai bloquear o patrimônio de Putin, também vai bloquear o patrimônio do embaixador, não sei das quantas lá. Se fala de uma guerra econômica, de um conflito econômico, e ninguém tem coragem de invadir a Rússia, ninguém tem coragem de tomar conta e lá tentar conter, porque sabe muito bem que na Ucrânia nós temos quatro usinas nucleares. Observa bem, 4 usinas nucleares, entre elas a Chernobyl, aquela mesma usina nuclear que teve vazamento na década de 80, que causou uma série de problemas, e causa até hoje uma série de problemas para a região. A gente, quando olha para essa realidade da guerra, a gente não tem nada que explique ou justifique, achando bem a nossa posição, discordando de Bolsonaro, da neutralidade política, discordando daqueles que justificam a guerra por causa do USA, os Estados Unidos, União Soviética, etc. e tal. Eu sou a favor que se busque o diálogo pela paz. Aí eu estou com o Papa Francisco. O Papa Francisco ontem esteve na Embaixada da Rússia, lá no Vaticano, e tentando conversar. Alguém criticou o Papa Francisco porque não foi na Embaixada da Colômbia para questionar a questão do aborto. A gente tem que ser contra o aborto sempre, mas nesse momento o nosso pior problema é uma possível guerra nuclear que pode acontecer na Europa. Então a gente olha bem para isso, medita nisso, ainda olhando para o nosso país, olhando bem. As pessoas criticam aqui nosso quadro aqui quando a gente entra na parte política, mas tem que entrar. O evangelho, ele tem que ser olhado a partir da realidade. E você olha bem a parte política quando você vê o Bolsonaro trocando novamente, pela 4ª vez em 3 anos, o secretário, o diretor-geral da Polícia Federal. Cada diretor ficou em média 9 meses. Me diz o que um diretor pode fazer em 9 meses num trabalho de investigação junto à Polícia Federal. Bom, é uma análise minha, é uma posição minha. Eu acho que o presidente está preocupado em esconder as possíveis falhas dos seus filhos e também as suas próprias,
diante da realidade. Também temos aí a PGR trabalhando em prol do presidente, quando ela devia ser neutra, e aí, quando diante da CPI da Covid, era engavetando, né? E a gente vê isso claramente acontecer e tem pessoas que concordam. Bom, ninguém podia concordar, ninguém deve concordar com impunidade nem com a guerra. Bom, vamos nós para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Lembrando sempre que o evangelho de ontem foi Marcos capítulo 10, versículo 1 ao 12, quando Jesus falou, fez uma catequese, falando sobre o matrimônio, sobre a importância de manter o matrimônio, de não ser um vínculo, né, que seja, por qualquer motivo, sendo desassociado, sendo destruído. A renúncia ao orgulho, que hoje é o tema do evangelho de hoje, quando Jesus recebe as crianças e a comunidade naquele tempo, sabemos bem como as crianças eram tratadas naquele contexto apostólico, naquele contexto do judaísmo, criança era colocada sempre à parte, parece até o dia de hoje. A gente vê claramente que Jesus olha bem claro para esse episódio, que aparece lá também em Mateus 19, é o momento em que Jesus traz para a gente essas crianças. E as crianças, como diz na mentalidade judaica, representava pessoas sem importância. As crianças e as mulheres, os idosos, geralmente destratados e tratados como subpessoas no contexto judaico. As capacidades e vamos dizer assim, as participações das crianças nos eventos eram algo assim colocado à parte. Jesus, pelo contrário, ele traz o reino de Deus para uma realidade mais próxima desses, já que o reino de Deus é dos excluídos. O reino de Deus é daqueles que têm disponibilidade de encarar a vida com simplicidade. As crianças são as pessoas disponíveis, as pessoas capazes de buscar e de querer aprender através do ensinamento e através da doutrina. Interessante ainda que as crianças que ali estavam querendo encontrar-se com Jesus eram crianças que estavam no meio da multidão. Assim, nós também devemos olhar como crianças e estar no meio da multidão e buscando encontrar-se com Jesus. O interessante ainda é que o reino de Deus, por ser um dom gratuito, uma gratuidade trazida por Jesus, é uma gratuidade para todos. A gente, quando pega esse texto, faz questão de colocar lá na celebração do batismo. A gente, quando fala das crianças, hoje, em nossa sociedade, temos toda uma dinâmica, embora tenhamos hoje ainda uma discussão sobre a menoridade penal, sobre a criança ou adolescente responder como um adulto por seus crimes. A gente olha claramente a política que nós temos hoje quando fala do aborto. Nós temos aí uma política, mesmo com esse governo dito contra o aborto, uma política que defende a morte das crianças no ventre, mas também é contra, no caso a liderança diz que é contra, mas é a favor que os grupos de extermínio executem as crianças que cometem infrações. Tornar-se um modelo como criança é entrar no contexto de buscar encontrar-se sempre com Jesus e estar disposto a aprender com o Mestre. A palavra de hoje que nós devemos entender, essa relação de chamar Deus de Pai, essa relação de ter Deus como nosso Pai, essa bondade que Deus representa para nós, essa realidade de um Deus fraterno, de um Deus irmão, de um Deus amigo. Olhemos bem para o contexto de Marcos, quando ele traz essa proposta de arrependimento. Lá no seu começo do Evangelho, quando ele diz, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. E aí traz para nós ainda, lá em João 3,3, sobre a importância de nascer de novo. A palavra de Deus traz para nós, quando olhar para as crianças, olhar como um ser disposto a começar a caminhada. Geralmente, quando eu converso com alguém com mais idade, e uma frase que eu estou combatendo na minha vida, já estou muito velho para aprender. O cristão, ele é aquele que sempre aprende. Talvez a gente, quando acha que sabe tudo, autossuficiente, talvez a gente, quando acha que está dentro de um contexto que não temos mais necessidade de formação, seja no campo profissional, teológico, espiritual, nós estamos assim se afastando do projeto de Deus. Ainda olhando
para essa palavra de hoje, a gente olha claramente como que a comunidade apostólica reage às crianças se colocando atrás de Jesus. A palavra revela claramente como aqueles homens, mesmo estando no grupo de Jesus, agiam com preconceito junto à pessoa das crianças. Na verdade, Cristo, quando olha para as crianças, ele traz para junto de si, e dizendo que delas é o reino dos céus, ele traz para si para romper mais uma barreira da exclusão, do preconceito e do racismo. A presença de Jesus junto às crianças representa, sobretudo, a nossa necessidade de se encontrar plenamente com Jesus de Nazaré. Cristo no meio de nós, Cristo sendo um de nós, Cristo se fazendo um de nós, mas não no pecado, como diz a Bíblia. Nós que somos pecadores, que estamos às vezes tomados pelo preconceito, pelo racismo, pelas nossos diversos medos e fracassos. O princípio de toda a nossa conversão é a humildade, é a capacidade de chegarmos plenamente no projeto de salvação, sabendo que não sabemos tudo. Somos pequenos diante do Deus, somos pecadores e falhos. Os nossos olhares têm que ser um olhar de pessoa que está querendo aprender, um coração contrito, disposto a estar de encontro com o Senhor. A nossa sinceridade, a nossa realidade deve nos levar a uma atitude. Quando nós afirmamos que somos de Cristo, que Cristo é nosso mestre, nós de fato devemos levar às nossas comunidades esse mestre Senhor. A conversão que nós ousamos dizer que estamos em processo, não aquela ideia protestante de alguns irmãos que falam que já foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que Santo Anselmo traz para nós da teologia do já e ainda não. Nós já estamos salvos já, plenamente ainda não. Em verdade, o reino de Deus, o reino anunciado em Marcos, é um reino que está em nosso meio, onde nós devemos construir. E aqui vale a máxima de Adriano Hipólito, terceiro bispo da Diocese de Nova Iguaçu, que dizia que o reino dos céus começa no meio de nós. O reino de Deus começa aqui e nós devemos continuar. Pensar em conversão é pensar na capacidade, já que estamos fechando essa primeira parte do tempo comum, entrando na quaresma, onde nós vamos celebrar e vamos meditar também na quarta-feira, em oração e jejum, pelo fim da guerra lá na região do mundo todo, mas de forma especial pela Ucrânia. Embora nós saibamos que a Ucrânia tem um governo ligado ao nazifascismo, não vamos ser inocentes, embora nós saibamos que em todos os governos da terra existem as falhas, nós queremos a paz. Porque não podemos jamais trabalhar com a proposta de sermos apenas cristãos de conivência, ou melhor, de necessidade do momento. O evangelho de hoje, quando fala da criança, a criança é aquela que aceita ser corrigida. A criança é aquela que busca de verdade viver plenamente o modelo do seu herói. E aquilo que nós ousamos dizer, Jesus de Nazaré, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, Jesus de Nazaré, que nos convida a meditar, e aquilo que ele reza lá em Lucas 10, 21, quando ele fala, eu dou graça ao Pai, porque escondeste as coisas, os mistérios do reino, aos sábios e aos inteligentes, revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso tudo é do teu agrado, como é grande a misericórdia e ternura do nosso Deus. Ainda meditando nesse evangelho, nós olhamos bem como que o Salvador, Jesus de Nazaré, nos convida a sermos acolhedores em nossas igrejas. Dificilmente, a gente, quando domingo eu estive num batizado lá na comunidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, Arquidiocese do Rio, e nós participando do batizado, durante o batizado, uma das crianças, já com uma certa idade, se rebelou e ficou brava porque jogou água nele, coisa própria de criança, e alguém ficou querendo brigar com a criança, e o presidente da liturgia dizia, não, deixe ele, não fique estressado. Talvez nós não tenhamos paciência com as crianças também. Quando fala em ensinar, quando fala em compreender as crianças, uma política cada vez menos voltada para esses momentos da nossa vida, a gente observa bem quando fizemos agora os 18 anos, os 20 anos do ECA,
fizemos um tempo atrás aí, alguém dizia que o ECA é um documento que tem que ser rasgado, jogado no lixo, porque só defende trombadinhas. A gente, quando vai na missa e lê esse texto em nossas igrejas, e essas mesmas pessoas que querem rasgar o ECA, são as mesmas que lê esse texto e dizem, não, que texto bonito, Jesus mandou acolher as crianças. Mas quando a criança, o adolescente, apronta com a gente, nós queremos apenas dar um tiro, como diz aquele governador que foi impeachmentado no Rio de Janeiro, na cabecinha. E nós acreditamos, às vezes, que isso seria a política, como também quando falamos de verdade em combater, né, um problema sério da criança e adolescente que vive na situação de rua, nós queremos automaticamente criminalizar para poder recolher dentro de um presídio. O evangelho de hoje, quando fala das crianças, nós só imaginamos as crianças belas e bonitas que nós temos em nossas casas, mesmo aquelas mais atentadas, como diz a irmã Valéria, não encapetadas, são todos anjos de Deus. Aí alguém disse, não, mas irmã, é uns anjos com uma coisa diferente. Aí o que foi? Não vou dizer, porque se eu dissesse, ela vai dizer que são anjos de rabo e chifre. Na verdade, a gente quando fala em criança, a gente pensa sempre naquela ideia. Diante da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, nós temos ali uma verdade que foi colocada lá. Primeiras pessoas a ser recolhidas são as crianças e as mulheres. As crianças e as mulheres e os idosos. As três pessoas que eram excluídas no contexto judaico. As três pessoas que são tratadas como subpolítica em alguns países, até mesmo no Brasil. O evangelho de hoje, quando fala de criança, quando fala dos pequeninos, quando fala do projeto de Jesus, e Jesus abençoa as crianças, traz para nós uma meditação sobre as nossas escolhas. E esse ano, como eu dizia no texto lá no Facebook, sendo o ano de eleição, nós devemos nos policiar para não tomarmos e não termos em nossa sociedade uma política, vamos dizer assim, armamentística, uma política de menoridade penal, uma política da violência como resposta à criança violentada pelo sistema. O evangelho de hoje ainda nos questiona e nos coloca em pé e nos coloca assim no questionamento radical e extremista em nossas escolhas. Jesus, quando abençoa essas crianças, é uma realidade que nós devemos ter também em nossas comunidades. As crianças estão aí. Oremos para nossas igrejas, oremos para nossas comunidades. Ore bem para a sua igreja, para a sua paróquia, para a sua comunidade de fé. Aonde estão os jovens? Aonde estão as crianças? Observem bem, cada vez mais as famílias não querem ter crianças, não querem ter filhos, não querem. É mais fácil hoje adotar um cachorro e chamar o filhinho da mamãe ou do papai do que você ter um filho. O evangelho de hoje nos compromete quando fala em acolher as crianças, defender a vida, ser contra o aborto, mas também ser contra a menoridade penal, ser contra o aborto e ser contra os grupos de extermínio que cercam as nossas cidades, sobretudo as grandes cidades do Brasil, que estão aí executando as crianças em situação de rua. Todos eles têm pai e têm mãe, todos eles têm uma família que por motivos que não me interessa julgar, o abandonaram ou eles abandonaram essa família. Nós, no versículo 16, Jesus acolhe, Jesus abençoa, Jesus impõe as mãos. Que nossas igrejas, que nossas comunidades não se deixe tocar, não se deixe tomar pelo orgulho, pela prepotência, por achar que as soluções para a violência, para as crianças de rua, seja o fim do ECA, ou talvez os grupos de extermínio que executam crianças, adolescentes e jovens em nossas realidades. Hoje, nós temos aqui a comunidade apostólica que, de um jeito muito estranho, quer impedir as crianças de chegarem até Jesus. E hoje, nesse sábado, de forma especial, oremos pela nossa realidade, pedindo a paz no mundo, pedindo a justiça para todos
em verdade e de verdade mesmo, uma paz que não seja a paz armada, a paz tomada pela guerra, mas a paz que vem de Deus. Fiquemos com Deus, obrigado a você pela presença. Infelizmente ainda estamos desempregados, infelizmente passando necessidade, tendo de muita dificuldade, até para manter algumas contas, mas há um ano de desemprego. Lamento muito que a pessoa que me demitiu disse que meu emprego traria emprego rápido. Eu queria saber onde ele viu esse emprego para me poder trabalhar lá. Também, olhando para a realidade ainda, pedindo a você que comente se concorda, se discorda. É assim que funciona a democracia, mas lembrando sempre de manter o respeito, que o direito de comentar não é o direito de ofender. Também deixe o seu like se você gostou, ou deixe o seu dislike se não gostou, e pedindo a Deus que nos abençoe. Se você souber de um emprego, todo dia eu me inscrevo numa empresa diferente, não sei por que não me chamaram. Poxa, mas eu estou aqui, ainda tentando. Deus nos ajude? Acredito, ainda tenho esperança. Como diz lá o jovem Miguel, lá de Niterói, ele dizia que ainda tem esperança. Por isso vamos continuar. Ainda posso continuar porque ainda temos esperança. Pela paz, rezemos no dia de hoje. E quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, use máscara. E quem não é vacinado, vai se vacinar, seu abestado. Bom dia!